Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Volte a abrir a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 12. Amém? Vamos ler a partir de onde paramos ontem, né? Versículo 13. Diz assim as Sagradas Escrituras: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, mas muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estáis apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as aves, mais do que as vestes. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Porquanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que está hoje
se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haver de comer ou que haver de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Né? Bem, nós voltamos o capítulo 12 de Lucas, né? Porque é um capítulo longo. Temos aqui 59 versículos. Amém? Louvado seja Deus. E esta é a segunda parte de Lucas que vamos estar ministrando conforme a exiguidade do tempo que temos aqui, tempo cada vez mais curto. Por isso que será muito ruim o programa diminuir o seu tempo de duração para 1 hora. Porque aí a gente vai ter que fazer um programa assim, um dia participação de ouvinte, outro dia ministração da palavra, né? Porque se eu for fazer a ministração da palavra no mesmo dia, com horário reduzido, botando ouvintes no ar, vai ficar ruim. E o que caracteriza o Acorda Bênção são essas duas coisas, essa interação, porque o Acorda Bênção é um socorro de Deus na madrugada. O Acorda Bênção é um divã na madrugada. O Acorda Bênção um ombro amigo, uma mão amiga na madrugada. O Acorda Bênção, a ideia é essa, né? De orientar, de socorrer as pessoas espiritualmente. Louvado seja Deus. A ideia é essa do Acorda Bênção, né? De fazer os irmãos, enfim, se sentirem acolhidos, orientados devidamente, né? Por esta programação, ter um norte para suas vidas, e essa interação ajuda nisso. Né? Então, os irmãos realmente orem para que espantemos para bem longe esse sinistro de o programa ter o seu horário reduzido. Orem para que isso realmente não aconteça. Mas se puder agir também, ou seja, ofertar, contribuir, faz, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 12. Louvado seja Deus. Não há uma ordem para pontuarmos aqui os valores, né? Que poderíamos seguir a sistemática aqui do texto. Ou seja, começar do versículo 13 em diante, né? Que até poderemos fazer nesta oportunidade. Vamos lá, vamos nesta ordem mesmo. Se bem que a gente às vezes pega do meio, pega do fim,
vai sob a inspiração de Deus, né? Vai sob a inspiração de Deus. E nessa inspiração de Deus, que eu vou voltar a me sujeitar a ela agora, eu quero começar a falar desse trecho, do versículo 13 ao versículo 34. Eu quero começar aqui no versículo 30. Pronto, peguei já no finalzinho, né? Porque vai irradiar para todo o texto que a gente leu, essa abordagem do versículo 30. Gentios do mundo buscam todas essas coisas. Gentios, aqui com O. Preste atenção a isso, viu, irmão? Porque existe o gentil com L, que é o cortês, que é o educado, o fino, que é o que pede licença, que é o que diz obrigado, que é o que se levanta, dá lugar à mulher para sentar, dá lugar aos mais velhos, né? Existem pessoas assim, e pessoas assim são pessoas gentis, com L, no singular com L. E aí você, né, vai dar uma estudada em português para saber como é que se transforma a palavra singular terminada com L em plural. Quem me responder isso, inclusive no Face, vai ganhar um CD. Amém? Isso é bom para quem está estudando. Como é que a gente pega uma palavra singular terminada em L e transforma ela em plural? Como é que ela fica? Hã? Mas vamos lá. Porque a palavra terminada em vogal é só acrescentar o S, né? Lírio, lírios. Ansioso, ansiosos. Gentio, com O, gentios. Gentil com O é não ter a revelação de Deus. Gentil com O, terminado em O, é a pessoa não ser descendente de Abraão. Ser gentil com O, biblicamente, espiritualmente e geneticamente falando, é ter ficado para trás. Porque esta categoria de gentio surge quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12. Até então era tudo um povo só, não é? Até então era tudo povo. Até então era tudo povo. Até porque, antes mesmo de Deus chamar Noé, só havia uma língua. Amém? Só havia uma língua a falar. A diversificação das línguas, antes de Deus chamar Abraão, eu estava falando Noé, porque eu li o nome Noé aqui. Antes de Deus chamar Abraão, não é? Até depois de Noé só havia uma língua. Depois de Noé é que existe a confusão das línguas por causa da Torre de Babel. Até o dilúvio era um povo só, ocupando a terra, e se falava uma língua só. Capítulo 11 de Gênesis, acontece a confusão das línguas. Capítulo 12, acontece o chamamento que Deus faz a Abraão. Havia diversidade de línguas, de idiomas. Então, a partir do chamado que Deus faz a Abraão, mas era tudo classificado como um povo só, era um povo só. Não é?
A confusão era só das línguas. Era tudo classificado como povo. Como nações. E com a confusão das línguas, claro, as pessoas vão se associando, se familiarizando e vai ficando junto com quem se entende. Até porque, fazendo jus ao versículo que está em Amós, não andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Tinha que poder se entender para poder andar junto. Tem que se entender para poder andar junto. Se não se entender, não andará junto. Isso até é um princípio conjugal, é um princípio fraterno, é um princípio congregacional, enfim. É um princípio dessa relação humana. Se não houver concordância, dificilmente as pessoas andarão juntas. A Bíblia é taxativa, é categórica em dizer que se não houver acordo, não andarão juntos. Mas até então tudo assim, nações, povo, tal. Quando Deus chama Abraão, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 15, deixa eu conferir aqui. Capítulo 15, verso 14, Simão relata como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Por que visitou os gentios? Porque é o nome dado agora à categoria dos povos pagãos, dos povos idólatras. Inclusive Tera e Naor eram idólatras, adoravam outros povos. Josué, capítulo 24, versículo 2. Quando Deus visita Abraão, os pais de Abraão adoravam aos deuses, adorados pelos outros povos. Josué 24, 2. Os pais de Abraão, o irmão de Abraão, adoravam o sol, a lua, a deusa Nanar, a deusa Ningal, adorava o Namu, enfim, adorava tudo que fosse Deus. Porque os homens cegos espiritualmente perderam o caminho de volta à presença de Deus, perderam o conceito de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus, antes o desonraram, em seu discurso se desvaneceram e trocaram a imagem de Deus em semelhança de répteis e de quadrúpedes. Então os homens se perderam. E aí com isso confeccionaram ídolos, deuses para si. Romanos capítulo 1, versículo de número 19 em diante. Precisamente até o versículo 32. Anota para ler depois isso aí. Então, Deus chama Abraão e a partir de Abraão constitui um povo que recebe o nome de hebreu, a princípio, depois Israel e comumente conhecido como judeus, mais tarde, pós o cativeiro babilônico. Eu estou fazendo um resumo disso aqui, tá? Só para explicar que Lucas capítulo 12, versículo 30, o termo aí, gentio, é pessoa que não conhece a Deus, é pessoa que não conhece a Deus, é pessoa que não tem revelação divina, é pessoa que ficou para trás.
não tem a familiaridade com Deus que Abraão e seus descendentes passaram a ter. Porque os descendentes de Abraão compreenderam, viveram a experiência que Deus, entre muitas coisas, Ele é supridor, Ele é provedor. Ele é o Jeová Jireh, o Senhor que sara, e é o Jeová Rafá, o Senhor que provê. Jireh, o Senhor que provê, e Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eu troquei. Amém? E Jesus está dizendo aqui aos discípulos que eles deveriam dar prioridade ao reino de Deus, porque da vida deles Deus cuidaria, por eles serem mais importante que as aves do céu. Louvado seja Deus. Por eles serem mais importantes que os lírios do campo. E Jesus reitera isso. Quando fala do versículo 24 dos corvos, que não semeiam nem cegam, e quando fala dos lírios do campo, como crescem, e que amanhã é lançado no forno. E há um embelezamento neles que nem Salomão, em sua glória, se vestiu como um deles. Mas há um capricho divino nos lírios. Louvado seja Deus. E aí Jesus diz que nós valemos mais. Eu quero dizer, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, aleluia, que você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há nada mais importante para Deus do que a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há nada mais importante para Deus que a sua vida. Você é muito importante para Deus, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus cuida de você em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os aspectos. Agora é importante que você busque Deus para direcionar a sua vida, para lhe dar um norte de como você poder ter paz e, sobretudo, a sua salvação. Porque, amados, Jesus, inclusive, pontua neste texto que lemos que o muito mais importante é a nossa eternidade. É a nossa eternidade. É importante ter bens? É. Inclusive, quando a gente administra esses bens em função da glória de Deus, em função do reino. É importante ter recursos para poder ajudar quem precisa, investir na obra evangelística, obra missionária, como o programa Acorda Bênção, por exemplo. Não é? Trabalhos sociais.
Amém? Ajudar pessoas carentes. Eu estava vendo uma matéria de uma mulher que teve a mãe com câncer e lá conheceu as pessoas que vinham do interior, que não puderam dar continuidade ao tratamento que faziam, nem acompanhar parentes, crianças, interromperam o tratamento porque não tinham como vir para Recife, pagar hospedagem, alimentação e tudo, aí tiveram que parar e com isso pessoas vieram a óbito. Ela pensou, eu vou ajudar essas pessoas. E aí criou uma ONG que acolhe as pessoas que vêm do interior e esta ONG vive de doação. Isso foi uma matéria que aconteceu na televisão, no NETV. E aí você com recurso pode ajudar aquela mulher, não é? Que não cobra nada das pessoas e dá dormida e dá alimentação. Pessoas que vêm do interior. Se bem que existe verba nas prefeituras para isso, existe verba governamental para isso, mas até se você é formado em assistência social, você sabe o caminho das pedras para, por exemplo, captação de recursos para esse tipo de coisa. Então, é importante ter, e como eu já disse aqui em outras ministrações, a gente serve a Deus com as nossas habilidades. A gente serve a Deus com o nosso talento, né? A gente serve a Deus com o que a gente sabe fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente serve a Deus com o que Ele faz chegar às nossas mãos. Bendito é o nome de Jesus. Então, o que acontece? É importante ter, porém, amados, é importante que nós não sejamos avarentos e ser avarento é nós possuirmos as coisas só para nós, não compartilharmos, não é? É ter as coisas só para o nosso benefício próprio, como o homem da parábola, aqui no capítulo 12, ele tinha a bênção de Deus unicamente para seu benefício próprio, julgando que esta era a vida de mais valor. Mas aí à meia-noite, ele teve um sonho. E o Senhor lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. E juntar tesouro, irmão, não é preciso juntar muita coisa, não. Isso é para quem não compartilha, para quem é egoísta, não é? Para quem só tem as coisas para si e só é naquilo que se forma para si. Só é advogado para si, só é professor para si, só é policial para si, só é político para si, só é empresário para si, só é pastor para si. Só pensa em si, não pensa nos outros. Isso é condenável por Deus. Nós devemos ser em função do outro. Devemos ter e fazer as coisas em função dos outros. Porque fazer a obra de Deus é isso. Fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. E um princípio que eu prego há mais de 16 anos, porque só de fé a gente já está na casa dos 30 e lá vai o trem, né? E eu me alegrei que dia desses eu ouvi um rapaz dizer em outra emissora: olha, ouvintes, eu aprendi uma coisa no começo da minha fé. E pelo jeito ele tem ele ouviu isso, deve ter ouvido isso de Amaro Correia em algum lugar. Ele aprendeu a dizer assim, só que ele não fez referência ao meu nome, nem era obrigado, né?
Também não sei se foi comigo. Sei que eu tenho pregado isso e as palavras têm saído exatamente assim da minha boca. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida das suas. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuida da sua vida. Amém? Eu me alegrei quando o locutor, o apresentador do programa disse isso na ministração dele. Ele disse que aprendeu isso desde o começo da fé dele. E pela misericórdia, quem tem falado disso no rádio sou eu. Eu me alegrei, irmão. Né? Porque esse é o princípio que a gente aprende realmente dentro da palavra. Esse é o princípio que a gente aprende, glória a Deus, né? Lendo as Sagradas Escrituras. Que Deus, portanto, te abençoe. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.